Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Começamos aqui a nossa aula final, né? Espero ter contribuído para a formação de vocês. Espero que dê tudo certo para vocês no domingo e que vocês possam me mandar notícias boas de que foram aprovados. Então, é o nosso pensamento. Mas antes de começar a nossa revisão final, já dá aquela curtida, já compartilha, comenta, se inscreve no canal quem ainda não se inscreveu, para fortalecer esse canal, para que a gente possa dar sequência aí no nosso trabalho, esperando aí o edital de Pernambuco. Porém, antes de mais nada, se você conhece alguém que vai fazer o Enem, já avisa para ele que neste domingo, dia 29 e no dia 2, tem aula de revisão de geografia aqui no canal, tá certo? Então vamos lá, vamos começar para dar tudo certo para a gente. Questão número 1 vai dizer assim, ó, em relação à geografia da Paraíba, analise as afirmações abaixo. No litoral, temos a planície litorânea, formada pelas praias e terras arenosas. E aqui essa primeira afirmação, pessoal, é correta, tá? O litoral ele vai ser dividido em planície litorânea, região dos tabuleiros, né? Que também vai ser conhecida como região da mata, tá certo? Então a questão quer lembrar a gente para isso. E a afirmação número 2 vem, ó. Na região da mata, encontram-se os tabuleiros, formados por acúmulos de terras que descem dos lugares altos. Então, esses lugares altos aqui, que a questão está falando, é o Planalto da Borborema. Então, muitos rios nascem no Planalto da Borborema e trazem, né, os sedimentos do Planalto da Borborema para o litoral. E aí eles terminam se acumulando, muitas vezes, nos próprios tabuleiros, né? Além disso, também esses sedimentos descem por gravidade e pela ação dos ventos também, ok? Então, essa afirmação aqui, verdadeiríssima. E outro diz assim, no Agreste, temos algumas depressões que ficam entre os tabuleiros e o Planalto da Borborema. Aqui está falando do início do Agreste Paraibano, tá? E aí diz assim que no Planalto da Borborema se encontram muitas serras, como a Serra do Teixeira. E aqui também, pessoal, está verdadeiro. Aí então, portanto, aqui 1, 2 e 3. Questão simples para relembrar um pouquinho para nós de relevo. Tá? Vamos lá, próximo item. Em relação às mesorregiões do estado da Paraíba, considere as afirmativas. Número 1. Mata Paraibana, faixa de clima úmido que acompanha o litoral. Correto. Essa primeira parte da afirmação está correta. A mata que existia foi substituída pela cana-de-açúcar. Né? Aí está falando do desmatamento da Mata Atlântica, que vem desde os tempos coloniais. Lembre que a Mata Atlântica é um hotspot, né? Uma vegetação que está ameaçada de extinção. Tá? Essa região é a mais povoada e urbanizada do estado. Tudo aqui está correto, verdadeiríssimo. Segundo, Agreste, região de transição entre a zona da mata e a tradicional região do sertão. Correto, essa realmente é a posição do Agreste. O clima semiárido, utilizando a classificação de Strahler, né, onde a Paraíba só tem clima semiárido e tropical úmido, embora chova mais que na Borborema e no sertão. Ok, semiárido, mas chove mais por conta da altitude. Correto até aqui. Sua economia está baseada nos cultivos de café, ok, parceria com a Universidade Federal e o governo estadual. Cacau não tem, né? Aqui é o nosso jabuti. Fumo procede, a pecuária procede. Então, essa afirmação aqui, pessoal, ela é falsa somente por esse detalhezinho. Né? Por isso que é bom ler sempre as questões com calma, para não passar batido esses detalhes. Borborema. Localiza-se entre o Planalto da Borborema, entre o Sertão e o Agreste. Não. A região da Borborema, pessoal, ela está situada no Planalto da Borborema, na parte superior, né? Onde a gente chama de superfície do Planalto. Tá? Então aqui já é falso. Onde se encontram as chuvas mais escassas. Né? Essa parte da localização aqui já é falsa e já garante a afirmação falsa. Né? Vou colocar logo aqui. Essa parte de ser a região mais seca do estado é correto. Aí diz assim, sua economia baseia-se na pecuária bovina, aqui também é outro erro, né? É na pecuária caprina, principalmente ali na região do Cariri, e no seridó é a mineração, e nos cultivos de café, também aqui outro erro, e feijão, tá?
que aí a gente continua porque a gente está estudando para a prova e revisando, é importante rever. Sertão, região de vegetação de caatinga, ok. Clima semiárido, ok. Rios temporários, ok. Então, essa economia é baseada na pecuária extensiva de corte, onde o gado é criado para a produção de carne, confere, se bem que lá na região de Sousa, né, por conta da indústria de derivados de leite, a produção de gado leiteiro lá aumentou muito, né? E do cultivo de algodão, correto, né? Então aqui 1 e 4, letra C, né? Verdadeira quarta afirmação, ok? Vamos lá, próximo item. O município de é o teto da Paraíba, por apresentar em seu território um importante elemento natural que precisa ser incluído em um roteiro turístico pelo interior do estado. Trata-se do Pico do Jabre, com metros de altitude, o qual oferece uma belíssima paisagem da Pará, qual podemos ver em Zelbergs, quebrando a monotonia da planura recoberta por vegetação de. Então vamos lá. O Pico do Jabre está localizado em Maturé. Tá? Ele tem, pessoal, mais de 1.000 metros de altitude. E é que tá. Nos documentos, pessoal, até este presente ano, a gente considerava o Pico do Jabre com 1.197 metros. Né? Porém, uma nova medição, mais tecnologia, concluiu que o Pico do Jabre tem 1.208. Tá? Isso vai influenciar na sua prova? Não, porque o Pico do Jabre continua sendo o ponto mais alto do estado. Então, tranquilo, só para a gente ter a par dessa informação. Como é o ponto mais alto, né, você tem uma excelente visão da depressão sertaneja. Por isso que ele fala aqui, ó, dá para ver os iselbergs, né, que quebra a monotonia da planura. E aí o pé de plano sertanejo. Tá? Então aqui correto. E a vegetação do sertão, caatinga. Item também tranquilo, como disse para vocês, só para relembrar. Vamos lá para a próxima questão. Em relação à atividade industrial na Paraíba, né, marque o que for correto. Campina Grande, grande parte das indústrias se instalou nos distritos industriais de João Pessoa e agora sim Campina Grande, né, na década de 1960, com os incentivos da SUDENE. Até aí tudo correto. Né? A Paraíba só se industrializa por meio de incentivos federais e grande parte desses incentivos por intermédio da SUDENE. E essas indústrias fecharam após se beneficiar de tais investimentos. Então a SUDENE deu azar e faliu as indústrias que pegaram os investimentos dela. Afirmação falsa, né? Foi a SUDENE que impulsionou o processo de industrialização da Paraíba. Ok? Só recebiam incentivos da SUDENE para se instalarem na Paraíba as indústrias que apresentavam forte identidade com a oferta de matéria-prima pelo Estado. Correta essa afirmação. A preferência dos recursos era para as indústrias que pudessem aproveitar a matéria-prima local. Lembre que até a década de 1960, a Paraíba tinha uma economia voltada para a produção de matéria-prima. Então, para aproveitar essa matéria-prima e beneficiar esses produtores de matéria-prima, a indústria vinha, né, para aproveitar essa estrutura que já tinha aqui no estado. Okay? As indústrias na Paraíba voltam-se principalmente para o beneficiamento de produtos agrícolas e minerais, que é a matéria-prima que já é produzida aqui no estado. Tá? Quarta afirmação diz assim: além dos distritos de João Pessoa e Campina Grande, que apresentam as maiores concentrações industriais do estado, isso é indiscutível, merece destaque nessa atividade a cidade de Patos, Sousa e Cajazeiras, sobretudo pelas indústrias alimentícias, e aqui também corretíssimo. Né? 2, 3 e 4, marque letra E. Questão bacana para lembrar dos princípios da industrialização paraibana. Vamos lá para mais uma. Sobre as unidades e os domínios morfoclimáticos da Paraíba, é incorreto afirmar. Então a gente está procurando aqui a alternativa falsa, viu? Cuidado com isso. Cuidado com isso. Por isso que eu já destaquei ali, para até eu não me enganar depois. Letra A. O litoral de João Pessoa guarda uma paisagem ainda marcada pela presença de manchas da Mata Atlântica, porém bastante devastada desde o período colonial.
que não tem nem o que discutir, essa afirmação é correta, portanto não é a nossa resposta, a gente está marcando, procurando a falsa, né? Letra B, o Planalto da Borborema, pá, corresponde a uma forma de relevo bastante antigo, erodido e composto por rochas cristalinas. Isso aqui também é correto, né? O Planalto da Borborema se forma lá no pré-cambriano, com 2,5 bilhões de anos, e aqui rochas cristalinas, que são aquelas rochas mais duras e mais resistentes. Letra C. A depressão sertaneja apresenta uma paisagem tipicamente semelhante ao litoral. A depressão sertaneja é semelhante ao litoral, destacando-se restingas, mangues nos vales dos rios. E aí, pessoal, isso aqui é falso, não tem como o sertão ser igual ao litoral. É essa a resposta do nosso item, tá? Não tem como. A letra D diz assim, ó, a caatinga, vegetação do tipo xerófila, não é em sua totalidade homogênea nas áreas do sertão, né? E a caatinga a gente sabe que é rica em biodiversidade, então ela não pode ser uma região, uma vegetação homogênea, apesar do clima ser seco, né? Letra E diz assim, os tabuleiros são formas de relevo ricas em matérias orgânicas, localizados basicamente no litoral do estado, também denominados baixos planaltos costeiros. Então, como a gente está procurando a errada, que está aqui destacado, a letra C, que fala que a depressão sertaneja é igual ao litoral, né? É o nosso erro, tá? Vamos lá, próximo item. Sobre os aspectos gerais, naturais e humanos da Paraíba, marque V para o que for verdadeiro e F para o que for falso. Vamos lá. A Mata Atlântica, já bastante devastada pela ação antrópica na ação do ser humano ao longo dos séculos, pode ser encontrada na Paraíba em alguns trechos, como na UFPB, em João Pessoa e Bananeiras, e aqui a gente já encontra o erro, pessoal. A reserva de Mata Atlântica da João Pessoa é a Mata do Buraquinho, tá? Como está aqui na questão. Só que a outra reserva de Mata Atlântica que a gente encontra no estado, ela está no município de Areia, né? E a Mata Pau-Ferro, tranquilo? Portanto, essa afirmação é falsa em virtude disso. Tá? Tranquilo? Então, é bom pensar nisso. Beleza? Então, vamos lá. O Brejo Paraibano é uma área úmida de solo fértil, situada dentro da mesorregião do Agreste. Então, Brejo Paraibano, área úmida de solo fértil, correto, e está realmente dentro do Agreste Paraibano. Onde destacam-se cidades como Bananeiras, Areia, Borborema e Guarabira. Pessoal, e aqui qual está o problema? Essa afirmação é falsa por conta disso aqui, ó. Guarabira, pessoal, na antiga classificação de meso e micro-regiões, Guarabira ocupava uma própria micro-região que levava seu nome. Guarabira não estava dentro do Brejo Paraibano, tá? Então, Guarabira fazia parte da micro-região de Guarabira. Já Bananeiras, Areia e Borborema, eles sim faziam parte do Brejo Paraibano, ok? Por isso que essa afirmação é falsa, tá? Próxima afirmação diz assim, a festa do Bode Rei em Cabaceiras, a Pedra da Boca em Araruna, a Praia do Jacaré em João Pessoa, o Santuário do Padre Biapina, que fica em Solânia, são algumas das principais atrações turísticas do estado. Corretíssimo, tá? Corretíssimo. Campina Grande se destaca por um importante centro tecnológico, em especial no desenvolvimento de softwares, né, que são aplicativos e programas de computador, na criação do algodão colorido, né, pela Embrapa, e como importante centro universitário, o UFCG, o UEPB e outras universidades, né, e além de ser um polo comercial e industrial do estado. Tudo aqui está correto e descreve perfeitamente Campina Grande. E a última diz assim, a Paraíba se destaca a nível nacional pela produção do abacaxi, que é cultivado em nosso estado, sobretudo nos municípios de Santa Rita, Sapé, Mamanguape, Itapororoca e Araçagi. Todos aqui cultivam abacaxi, está correto, sendo que o principal destaque é Sapé. Então, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Deixa eu ver aqui, letra C. Tá? Questão boa também de recordar, ok? Principalmente pontos turísticos, economia, a regionalização, a formações vegetais. Questão boa, tá? Vamos lá para mais uma questão. Na zona da Mata Paraibana, ocorrem os maiores índices de chuva do estado. Esse fato, contudo, não contribui para fazer desaparecer a fome e nem a miséria de grande parte da população residente
na zona rural dessa região litorânea. Isso se deve principalmente ao elevado índice de... Então aqui, pessoal, é importante eu destacar isso aqui. Está falando sobre a população rural na região da Zona da Mata Paraibana. Tá? Então é importante pensar nisso. Tá? Vamos lá. As causas da pobreza. Pobreza da população que sofre os efeitos gerados pela seca e estiagem prolongada. E aqui a gente já sabe que é falso, né? A região mais chuvosa do estado não passa por esse problema. E aqui tem assim, letra B. Concentração de terras nas mãos de uns poucos ricos fazendeiros, retratando uma injusta concentração fundiária. Tá? Então, letra B diz isso. Letra C. Alagamento ou inundação das terras agrícolas provocados pelas chuvas intensas. Né? E aqui essa afirmação a gente sabe que é falsa. Letra D. Utilização indiscriminada de agrotóxicos e fertilizantes. Isso gera um baita problema ambiental, mas é associado à pobreza nem tanto. Né? E letra E diz assim, concentração de renda entre a população urbana, fazendo aumentar a distância entre ricos e pobres. Bom, e aqui fica essas duas afirmações para a gente fazer análise. Como se trata de população rural, tá? E aqui o que a questão está falando, tá? População rural, está falando da pobreza exclusivamente da população rural. Então a gente tem que trabalhar com fatores locais. Então realmente no litoral paraibano eu tenho grandes engenhos, grandes propriedades, né? E tem uma população que não tem terra, tá? E que vive de trabalhar nessas fazendas e que muitas vezes não consegue emprego porque a produção é altamente mecanizada. Então esse pessoal não tem o que produzir. Então nesse caso, como eu estou falando de população rural, tá? A resposta da questão vai ser a letra B. Tá? Estou falando de população rural. E por que é importante esclarecer isso? Porque a gente está trabalhando um problema específico. E outra, da mesma forma que existe concentração de renda na população urbana, também existe na população rural, dentre esses fazendeiros. Tranquilo? Então, é um item específicozinho para tomar cuidado na hora da prova, na hora da leitura dos itens. Então, ele perguntou da pobreza da população rural. E aí a gente está tratando de problemas do campo, inclusive esse problema se estende para as demais áreas do nosso país. Tranquilo? Vamos lá para o próximo item. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto. Localizada numa das áreas mais secas do Nordeste brasileiro, o município de busca alternativas econômicas por meio da pecuária e do turismo. E aí eu tenho as lacunas para ser preenchidas. E cultural, beneficiando-se do sítio arqueológico, sendo um dos municípios paraibanos que mais atrai o turismo ecológico em nível tarará. E aí aqui a dica é essa aqui, ó. Localizado numa das áreas mais secas do Nordeste brasileiro e, portanto, uma das áreas mais secas da Paraíba. E aqui tem os municípios. Araruna está localizada próximo ali de Campina Grande, Ingá também, né? Então, municípios ali agrestinos, João Pessoa, litoral. Eu tenho Souza, Sertão e Cabaceiras, que fica na mesma região da Borborema, no Cariri, região mais seca do estado. Tá? Então, vamos lá. Assinale a alternativa que conhece preenchendo a lacuna. Né? Localizado numa das áreas mais secas do Nordeste brasileiro, o município de Cabaceiras, busca alternativas econômicas por meio da pecuária caprina e do turismo ecológico, para visitar a paisagem. Né? Beneficiando-se do Círculo Ecológico do Lajeado de Pai Mateus, sendo destaque nacional. Tá? E aqui, pessoal, Cabaceiras aparece muito nas provas quando a gente fala de geografia da Paraíba. Tá? Então, de repente, pode ser que domingo esteja lá. Né? Se tiver, a gente está preparado para responder. Vamos lá? Próximo. Em relação ao relevo da Paraíba, julgue os itens abaixo e marque a alternativa como correta. Vamos lá? Uma pequena parte do território paraibano é constituída, deixa eu enxergar aqui, é constituído por rochas existentes e bastante antigas que remontam à era pré-cambriana com mais de 2,5 bilhões de anos.
Essa afirmação é falsa porque é uma grande parte, é o agreste do sertão do estado. Aí eu tenho mais de 80% do território paraibano, né, com esse tipo de rocha. Na região do litoral, temos o Planalto Costeiro, que é formado pelas praias, tabuleiros e terras arenosas. No litoral a gente tem planície costeira e quando eu falo de tabuleiros, os baixos planaltos costeiros. Então aqui está falso, né? As planícies aluviais correspondem aos grandes vales formados pelo rio Paraíba e Mamanguape que cortam os tabuleiros. Essa afirmação aqui é boa, ela está correta. Vamos analisar as demais. Tá? No Agreste, temos uma depressão sertaneja. Falso. No Sertão, temos algumas depressões que ficam entre os tabuleiros e o Planalto da Borborema. Não tem como, senão aí o Sertão estava no litoral. Essa afirmação é falsa, portanto, só sobra como resposta correta a letra C. E aí as planícies aluviais, pessoal, são planícies formadas por rios. Elas tanto podem ser chamadas de aluviais como fluviais, ok? Vamos lá para a próxima questão. O sertão paraibano ocupa a maior parte do espaço paraibano. Analisando as características gerais desse espaço, apenas é correto afirmar: predominam relevo com unidades antigas, a exemplo dos iselbergs, e rebaixadas, em sua totalidade, formação de rochas cristalinas. Predomina o relevo com unidades antigas, correto, né? Rochas lá do pré-cambriano, iselbergs e rebaixadas, né? O pé de plano sertanejo, na sua totalidade, e formações cristalinas. Parece, pessoal, que essa é a resposta da questão, né? Vamos ver lá as outras para a gente matar. A cobertura vegetal, representada pelo domínio da caatinga, com presença de espécies arbóreas, e aí a gente sabe que a caatinga é formação herbácea arbustiva, as espécies arbóreas só vão acontecer nos altos das serras, que vão praticamente caracterizar a mata serrana. Então, essa aqui é falsa. Tá? Letra C. O binômio pecuária-algodão, que correspondeu pela ocupação dessa região, permanece com suas características e práticas históricas inalteradas. E aí é falso, né? Por exemplo, o algodão sofreu com a praga do bicudo, foi praticamente dizimado do estado, e a pecuária, algumas fazendas evoluíram aí, sendo rebanhos aí, né, praticamente intensivo, com o uso de alta tecnologia. Tá? Então, falso para essa letra C. E aqui diz assim: as bacias hidrográficas que drenam essa região, apresentando regime temporário, tudo correto aqui, estão representadas pelo rio Piranhas e rio Paraíba. Falso, o rio Paraíba é um rio litorâneo. Né? E no tocante à rede urbana, não possui cidades com funções urbanas que possam exercer influência no espaço local. Falso, né? Porque eu tenho Patos, Souza e Cajazeiras. Então sobrou mesmo, pela nossa análise, né, a letra A. E aí a gente lembra, resolve as outras para tirar as dúvidas, porque sempre o nosso propósito aqui é revisar. Tá? Vamos lá para a próxima. As manifestações folclóricas e populares existem em grande quantidade no estado da Paraíba. Bom, essa aqui é uma questão de cultura paraibana, caiu na prova de 2014, se eu não me engano, e eu trouxe para a gente discutir. Tais manifestações fazem parte da cultura paraibana. Dentre esses acontecimentos, pode-se citar a literatura transmitida de pessoa para pessoa, a qual conserva a memória do povo. Com base no exposto, atribua valores, né, de verdadeiro ou falso aos exemplos a seguir. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Então aqui eu tenho alguns exemplos, né, de literatura oral, aquela que é transmitida de geração para geração, fazendo parte da cultura, para a gente julgar a definição de cada um. Aí diz assim: anedota, tipo de história curta que tem por finalidade provocar reflexão. E essa afirmação aqui, ela é falsa, pessoal. A anedota é uma história engraçada, né? Mais ou menos como se fosse uma piada, tá? Então, a anedota é uma historinha curta e engraçada, uma piadinha que se conta, tá certo? Lá, a segunda afirmação diz assim: cantoria, atividade própria do poeta, o cantador. A cantoria sofreu modificações desde o seu surgimento até hoje. Né? Vai acompanhando os tempos, a cantoria foi se modernizando.
Tá? Parlenda, poema feito em versos longos, geralmente utilizado para distrair os adultos. E aqui é falso, né? A parlenda, pessoal, são rimas infantis com o objetivo de ensinar as crianças. Então, por exemplo, ensinar a cantar, a contar, né? 1, 2, feijão com arroz, 3, 4, feijão no prato e por aí vai. Tá? Então, são rimas, versos para crianças, para ensinar as crianças. Provérbio, sentença longa criada pelo povo. Tem por finalidade mostrar a experiência humana. E aí, pessoal, o provérbio, na verdade, é uma sentença curta, né? E quando esse provérbio ele passa a ser muito utilizado, e aí quando a gente já perde quem é o autor ou não identifica a origem, ele termina se transformando em ditado popular, né? E a gente tem aqui, sim, pessoal, aqui a cantoria. Eu me atrapalhei aqui, né? A cantoria aqui, pessoal, a sentença é verdadeira, tá? Lá vai. Eu falei que era verdadeiro e marquei que era falso. Pronto. Deixa eu me corrigir aqui. Então, o provérbio, pessoal, ele é uma sentença curta. A gente geralmente consegue identificar o autor, ou consegue identificar de que região veio, né, essa sentença curta, e tem realmente carregado de muita sabedoria. Quando a gente já perde a identificação da onde veio, a gente não consegue identificar, vira o ditado popular, tá certo? Então, aqui no nosso país, acho que a gente tem mais ditados populares assim do que provérbios, né? A gente usa tanto que a gente, todo o território nacional, que a gente já não consegue tanto identificar a origem. E por último, a gente tem a adivinhação, né? O adivinha, que é um tipo de passatempo divertido. E brincar de adivinhação é bem legal, né? Teste de inteligência, às vezes a gente está antenado. Então, a sequência aí, pessoal, deu falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Marque aqui, letra D, ok? Vamos lá. Bônus para vocês, pessoal. Hoje, pessoal, como assim bônus? Ó, essa questão aqui, ela saiu do concurso, né, aqui da região, e aí eu peguei porque ela fala sobre algo interessante. Vamos lá, ó, diz assim, a energia eólica tem se apresentado nos últimos anos como a mais promissora e consistente fonte energética a agregar a capacidade, né, instalada ao Sistema Interligado Nacional. É um tipo de energia renovável gerado pela força dos ventos nas turbinas. Então, a energia eólica é uma das energias do futuro e a Paraíba tem um grande potencial. E aí o texto continua, enunciado. Na Paraíba, o complexo tem 15 parques de energia gerada pela força do vento e está localizado na cidade de... Tá? Então, veja só, pessoal, eu já tinha falado isso na aula de resolução de questões de economia, se eu não me engano. A resolução de questões 3. E aí eu trouxe uma questão agora para ver como isso vai ser cobrado e também para tocar um pouco nisso. Esses 15 parques eólicos, eles são acompanhados também de parques solares. Né? A gente tem aqui na divisa de Malta e Condado, aqui no sertão do estado, Angicos 1 e Angicos 2. E lá mais para dentro do sertão, a gente tem as usinas solares no município de Coremas. Tá? Então a gente tem usinas eólicas e solares no estado. E no caso do parque eólico, eles estão localizados aqui, ó. Tá? Santa Luzia, Areia de Baraunas, São Mamede, São José do Sabugi e Junco do Seridó. Aí gerando renda para a população desses municípios, né? E agregando a economia do estado, melhorando a matriz energética aqui do nosso estado. Tranquilo? E também, pessoal, essa notícia aqui que eu queria que vocês prestassem atenção. Em Cabo Branco, né, uma parceria do governo do estado com a iniciativa privada, tá, para se desenvolver o polo turístico de Cabo Branco. Tá? E aí vai ser construído esse polo, são áreas reservadas para a construção de resorts, parques, enfim, é uma mega infraestrutura que vai ainda mais alavancar o turismo na Paraíba. Se isso aparecer na prova, né, como um investimento recente do estado, e que vai gerar uma grande receita aí para a região, né? Então é importante lembrar desse polo turístico, ok? Então acho legal a gente pensar nisso. Bom, boa prova a todos, boa sorte para vocês, fiquem calmos, tranquilos, relaxem, vocês se prepararam, vocês estão prontos e vai dar certo para vocês.
Tá? Então, boa sorte para todo mundo, que vocês possam estar iluminados e que vocês consigam alcançar o sonho de vocês. E lembre-se, pessoal, se você chegou até aqui, você já é vencedor, porque muitos desistiram no caminho. Tá? Então, espero boas notícias. Valeu, um abraço, soldado!